Ok, estamos online, então, muito boa noite a todas e todos que Boa vão estar noite. aqui presente, aqui Claudinha, e as outras pessoas vão chegando. Muito boa noite também para o pessoal do YouTube que for assistir, né, a gravação da nossa live. Convido vocês a vir fazer parte da nossa comunidade. O link, né, vai estar na legenda do vídeo. Se chegar no Instagram, vai estar no link da bio. De onde você estiver vendo isso aqui, vai ter um linkzinho para você poder acessar, né, a nossa comunidade. Hoje, né, a gente vai fazer uma live muito especial, voltada para entender qual que é o poder do conteúdo visual, né? Que conteúdo seria esse, né? As fotos e os vídeos que são postados nas redes sociais para poder potencializar os nossos negócios. Então, vai ser uma live muito bacana. Fica com a gente até o final, né? A gente vai poder explicar como é que funciona essas dinâmicas, explicar como é que os algoritmos funcionam. Vamos dar dicas também de como fazer a programação das postagens e também mostrar ferramentas, né, gratuitas que você pode estar usando para poder utilizar dentro do seu negócio, dentro da sua rede social, para poder potencializar as postagens. E lembrando, né, o material vai ficar disponível também lá no link da comunidade, e essa live aqui está sendo gravada no Google Meet e vai para o YouTube. Então, caso você, né, perca a live agora, não tem problema, vai poder acessar mais para frente. Eu sou Vinícius Oliveira e essa aqui é a live da Comunidade Soluções Digitais. Sem mais delongas, né, vamos ao conteúdo. Então, como eu estava dizendo, a ideia, né, a gente hoje começar a pensar qual que é, né, o poder do conteúdo visual, né? E quando a gente fala em conteúdo visual, a gente tem que entender que as próprias redes sociais hoje, elas colocam a gente como pessoas ou criadores de conteúdos que precisam ter um conteúdo que literalmente prenda a atenção da pessoa. Então, quando a gente pensar em conteúdo visual, a gente tem que pensar em retenção de atenção. E aí, hoje a gente vai bater algumas possibilidades, né, alguns truques, algumas dicas para vocês entenderem como é que pode fazer melhor essa retenção de atenção, obviamente com o objetivo de estar divulgando da melhor forma o negócio, o serviço, o produto de vocês. Certo? Então, vamos para a primeira grande pergunta, né? Então, por que fotos e vídeos são importantes, né, dentro do contexto atual que a gente tem, né, de rede social? Só para trazer um pouco de contexto, né? Antes desse boom do Instagram, do TikTok, do Kawaii, enfim, a gente tinha muitas, vamos chamar de redes sociais, mas voltadas muito para texto, né? Então, os sites funcionavam muito bem, sites de notícias, né? Não era tanto uma coisa visual, uma coisa mais textual, sites de bate-papo, né? Então, isso era muito popular na internet, e conforme a coisa foi evoluindo, a gente foi buscando estímulos cada vez mais fortes para poder prender a atenção das pessoas. Então, começando falando sobre o sempre dito engajamento, né? E no caso aqui, a gente está falando de engajamento elevado, então as fotos são importantes para poder, né, gerar esse engajamento mais elevado do que os próprios textos têm. Textos persuasivos funcionam muito bem, mas uma foto, né, já disse o ditado, fala melhor que 1.000 palavras, e um vídeo, então, eu poderia dizer que fala melhor do que 1.000 fotos. Então, os vídeos eles geram mais interações e conectam melhor ao público. Então, outro ponto que é bem importante, a gente vai falar agora sobre visibilidade, e aí se tratando, né, desse tema, se você conseguir trabalhar, né, fotos e vídeos dentro das suas postagens, você vai ter uma visibilidade aumentada, porque os algoritmos favorecem esses tipos de postagem. Então, eu sei que parece que é uma briga constante com o algoritmo para poder ele fazer entregas relevantes dos seus produtos ou serviços, mas você entendendo como é que ele funciona, essa briga vira uma grande amizade e possibilita grandes resultados, certo? Não menos importante, a gente vai falar agora sobre retenção
E aí, retenção está muito ligado à capacidade que a sua postagem tem de reter, de fato, a atenção das pessoas no seu post, né? E aí os vídeos facilitam a absorção de mensagens complexas. Às vezes, se você for explicar em um texto, né, uma mensagem, você precisa fazer um texto enorme, e aí não vai ser uma coisa tão estimulante. Se você precisar fazer, né, em um carrossel, por exemplo, em um post, você vai precisar fazer um carrossel enorme também, o que não é interessante para redes sociais. O que em um vídeo de 60, de 30 segundos você consegue passar com mais facilidade e gerando mais retenção das pessoas. E por último, a parte que eu acho mais legal, quando você trabalha bem, né, a questão das fotos, você acaba humanizando o seu negócio, humanizando o seu conteúdo. É o que eu falo com vocês direto. Não fiquem colocando a foto chapada do seu produto lá, né? Como digo, cuspindo, né, o produto na cara do cliente. Isso não funciona, né? Isso não humaniza a coisa, né? Quanto mais você deixa a coisa humanizada, quanto mais você vende sem parecer que é uma venda, você consegue melhores resultados. E a humanização das suas postagens através dos vídeos e das fotos é que vai fazer aproximar o cliente do seu negócio, gerando uma conexão onde o seu cliente entende que ele precisa daquele produto, que ele precisa daquele serviço. E aí o movimento vem do cliente para você para poder tomar a atitude de compra. Partindo para o próximo tópico, eu vou falar agora sobre características de boas fotos para o feed, né? E assim, o óbvio precisa ser dito para que isso fique bem fixado, né, na cabeça de vocês. Primeira coisa que a gente tem que se atentar aqui é quando a gente fala sobre deixa eu ver, quando a gente fala sobre boas fotos, iluminação. Iluminação é uma coisa que as pessoas negligenciam isso, e isso faz toda a diferença. Às vezes a pessoa está preocupada em ter um celular da moda, né? Ah, eu preciso, por exemplo, né, de um iPhone para poder tirar boas fotos. E, na verdade, você precisa melhorar a iluminação de onde você está tirando as suas fotos. E a melhor luz que existe é a luz natural, pessoal. Então, escolha um lugar bonito, né? Pega um gramado, por exemplo, na luz do dia, certo? E faz as fotos, certo? Então, se vocês conseguirem ticar esse ponto da iluminação, já vai melhorar as fotos de vocês 70%. Outra coisa que é muito legal, que também está ligado a isso aí, é você fazer o que? Limpar a câmera do celular. Às vezes a gente está tão ansioso para poder fazer a foto que esquece o básico, que é limpar a câmera, e isso já faz uma diferença gigantesca, independente de qual celular você tenha hoje. Se você tiver uma boa iluminação e deixar a câmera limpinha, você já vai ver que as suas fotos vão melhorar 70%, certo? Mas, como eu estou dizendo 70%, tem outras coisas para a gente poder avaliar. E o próximo tópico é manter o fundo limpo, né? Isso por quê? Porque a foto ela fica visualmente mais atrativa. Quanto mais poluída tiver a foto, menos ela fica atrativa aos olhos. E o algoritmo também enxerga isso. Então, quando for pensar em fazer a foto do produto, do serviço, tentar pegar um lugar com fundo, né, limpinho, sem ter nada de trás, né? Como eu estou falando, pode pegar uma parede branca, pode pegar, né, um gramado, tirar uma foto, pode pegar um tapete felpudo, enfim, botar o produto, mas que deixe o fundo, né, limpo e que o foco da foto esteja na composição do seu produto, né, ou serviço. Esse é um ponto bem legal, que vale a pena e não precisa gastar com quase nada para poder fazer isso, a não ser que você queira fazer uma composição elaborada, mas normalmente só ajustando uma coisa ou outra já fica um fundo, né, bem legal, certo? Outro ponto que eu quero trazer, né, para vocês, que vale a pena a gente bater aqui,
né? É mostrar o uso, né? E o que seria mostrar o uso? Né? É pegar, né, fotos onde o seu produto ou serviço ele tem, né, ele está resolvendo o problema de alguém, né? Porque as pessoas não compram produtos porque elas acham bonitinhos, elas compram porque elas querem resolver algum determinado problema. E você mostrar como o seu produto resolve esse problema, traz esse benefício para o cliente, é uma grande possibilidade do cliente se engajar com o seu produto. Então, fotografe o produto em situações reais do dia a dia, para que isso gere uma conexão com um problema que o cliente nem sabia que tinha, mas agora ele entende e busca essa necessidade. E a frase, eu acho que é a frase, eu ia dizer do dia, mas já estamos de noite, né? É que menos é mais. Por mais que a gente tente fazer alguma coisa, né, muito elaborada, enfim, se você evitar elementos, né, que distraem uma pessoa, que faça a pessoa perder o foco, né, na sua postagem. Porém, né, usando ângulos criativos, você consegue ter um diferencial monstruoso. Observem os vídeos e as fotos que fazem sucesso na internet. Normalmente elas são tiradas em ângulos que você nem imagina, né? E só tira muito de baixo, ela coloca o celular no teto e tira uma foto, tira de cima, tira de lado, tenta fazer um ângulo de dentro, né? Tira dentro de uma caixa, enfim. Use e abuse de ângulos criativos, mas lembre que menos é mais. Então, lembrando disso, é para poder usar nessa proposta, porém, com parcimônia. E aí já queria colocar algumas sugestões de ferramentas para que vocês utilizem, né? Tem a Snapseed, que é uma ferramenta bem legal para edição. O próprio Canva, acho que o Canva fala por si só. Todo tipo de design você consegue lá, todo tipo de template, tudo, 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 tudo. Se for para escolher entre uma dessas que você não esteja utilizando ainda, utilize o Canva, né? Que vai resolver 70% da maioria dos seus problemas e ainda trazer possibilidade de insights, né? Esse Lightroom Mobile é muito para você trabalhar a iluminação, né, dessa foto. Então, pense nisso quando você estiver um pouco mais avançado. Mas se já começar a utilizar o Canva nas postagens, já funciona muito bem e já melhora muito a qualidade dos posts. Seguindo para o próximo tópico, a gente vai falar agora dos vídeos, né? Falando das fotos, agora a gente vai falar dos vídeos. Qual que é a coisa interessante quando se pensar em fazer vídeos, né? A ideia é que o vídeo ele tenha que ter um direcionamento para gravar um vídeo aleatório e imaginar que ele vai performar. Acontece, acontece, mas não é um resultado consistente e a gente quer resultados consistentes. Então, antes de começar a pensar gravar um vídeo, pense, né? Roteirize, e assim, roteirizar não é difícil, pessoal. Parece uma coisa complexa, mas não é difícil. Roteiriza mentalmente o que você quer fazer, e aí a partir daí você faz, né? Com esses detalhes que a gente vai bater, né, agora, né? Então, primeira coisa, quando pensar em vídeos, a onda do momento são vídeos com formatos curtos, né? Então, videozinhos com formatos curtos, de até 60 segundos, e acredite, pode parecer fácil gravar um vídeo de 60 segundos, mas não é, né? Você às vezes quer falar muita coisa de informação, então o que eu sugiro é que vocês busquem referências, né, nas próprias redes sociais, busquem referência nas próprias redes sociais, para que você consiga entender como é que pode encaixar melhor o seu conteúdo. E não fiquem com medo de parecer, o professor, estou copiando o conteúdo. Você não vai copiar, né? Você vai remodelar o conteúdo a seu favor. Então, pense nisso como uma possibilidade de começar a gravar os vídeos, né? Outra coisa importante, a grande maioria das redes sociais hoje, se tratando de vídeos curtos, né, elas têm esse vídeo em formato vertical, porque
porque os aplicativos têm essa função de rolagem infinita. Então, quando for gravar, grave com o celular na vertical, né? E aí tenta fazer um enquadramento legal para que o produto, né, encaixe bonitinho, ou que o seu rosto, né, seja visto na vertical. Isso é bem legal. E às vezes a pessoa faz um conteúdo muito bacana, na hora de encaixar na rede social, ela simplesmente esqueceu e gravou com o celular deitado. Então, a orientação vertical para vídeos curtos, né, é a melhor. E aí, tendo em vista que você já entendeu o formato, vamos pensar agora no que pode ser, né, gravado. Então, deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder falar um pouco melhor. Então, vamos lá. Primeira coisa, né, bastidores. Acho que bastidores é uma coisa que sempre funciona bem. Essa questão dos bastidores. O que são os bastidores? É mostrar o dia a dia, mostrar como é que você produz o seu produto, mostrar como é que você adquire o material, como é que você embala o produto, né? Essas coisas geram conexão e mostra a autoridade que você tem e o cuidado que você tem. Isso agrega valor ao seu produto, né? É diferente de uma pessoa que simplesmente pega o produto pronto e revende, né? Mas quem tem essa questão de criar, né, o seu próprio produto tem que usar e abusar desse tipo de vídeos, porque isso agrega valor ao seu produto e mostra o quanto você é autoridade naquele assunto, né? Outro ponto legal é criação. Essa parte de criação é também para quem cuida, né? Para quem cria seu próprio produto. Então, não é para vocês terem medo da pessoa, professor, vou mostrar todo o meu processo de criação, a pessoa vai copiar. Vamos ser espertos, pessoal. Primeiramente, que por mais que você mostre todo o seu processo de criação, passo a passo, se a pessoa tentar fazer, não vai sair igual, porque ela não tem a expertise de vocês. É a mesma coisa de eu pegar aqui, fazer um vídeo passo a passo de como criar essa apresentação e botar para se fazer, vocês não vão conseguir fazer logo de cara, vocês vão ter que tentar. Quando conseguir, eu já melhorei, eu já estou fazendo uma outra coisa muito melhor. Então, o problema de quem copia é que quem copia está sempre atrás, né? Quem cria está sempre na frente. Então, não tenham medo, né, de mostrar o quanto vocês são bons na criação, porque a constante evolução de vocês vai deixar vocês sempre na frente, né? E outro ponto que é bem legal é você mostrar, né, os clientes usando, né, o produto de vocês. Então, tipo, isso aqui é bem legal porque gera, né, a prova social de que o seu produto é bom. Porque você falar que seu produto é bom, funciona, mas outras pessoas que compraram o seu produto dizer que o seu produto é bom, funciona muito melhor. Então, né, foquem nisso quando vocês forem pensar em criar os vídeos de vocês, certo? Vamos para outro ponto aqui que eu acho também muito importante, né? Que agora é sobre a dicção, né? Sobre como vocês vão passar a mensagem, né? Clareza e legenda. Clareza no que vai falar. Então, assim, por mais que você queira passar muitas informações, tente passar de forma clara, pausada, para do outro lado entenda, né? E consiga, de fato, raciocinar sobre tudo que está sendo dito, né? E mesmo depois de você, né, falar pausado, tudo certinho, legende seus vídeos, né? Porque tem muita gente que está acessando, né, o Instagram, principalmente em locais que ela não deveria acessar, mas ela está acessando, vai acessar com áudio desligado, então aproveite, né? E coloque legenda, porque essa pessoa pode estar interagindo com o seu conteúdo também com áudio desligado e entendendo qual que é a mensagem, e aí salvando tudo isso. Então, esse ponto a gente vai destacar, né, que é falar com clareza e usar a legenda, né, nos vídeos, certo? Então, se você começar a focar nisso aí,
só vai faltar um pequeno detalhe que, com certeza, se botar isso em prática, vai fazer o seu vídeo ir para as cabeças, que é focar nos primeiros segundos, né, dos vídeos. Existe uma estimativa que o próprio Instagram entrega, que você precisa ter, né, os primeiros 3 segundos do seu vídeo é que vai determinar se a pessoa vai assistir até o final ou não. E isso é real. Então, trabalhe ganchos que prendam a atenção das pessoas. Professor, o que, que seriam esses ganchos? Podia falar em números aqui, que são coisas simples que funcionam, né? Por exemplo, ao invés de você começar com o vídeo já chapado, você transicionar, né? Trazer o celular tá aqui, você rotaciona o seu rosto como se fosse uma transição. Então, isso já prende a atenção da pessoa, porque ela vai entender o porquê, o que está acontecendo, né? Outra coisa é você falar, né, sobre uma coisa que vai chocar a pessoa. Observe que tem alguns vídeos que eles começam com uma parte chocante e aí depois vai para o início do vídeo e a pessoa fica no vídeo até o final para tentar entender o que foi aquilo, né? Outro tipo de gatilho é você fazer a antecipação de algo. Então você vai falar, ó, 5 coisas que as pessoas têm que saber para poder engajar seus vídeos na internet. E a última é a melhor de todas. Então, quando você fala isso, que a última é a melhor de todas, você está antecipando, né, uma informação que a pessoa só vai receber de fato quando ela for até o final do vídeo. Então, tudo isso, né, vai colaborar para que você trabalhe bem o início do seu vídeo e faça com que ele performe melhor nas redes sociais, né, fazendo que prenda a atenção das pessoas, né? Algumas sugestões, né, de aplicativos, né? Tem aqui o CapCut, o InShot, né, que são aplicativos de edição tanto de vídeo quanto de foto, mas é mais focado, eu acho que as ferramentas deles, né, são mais para vídeos, e ainda tem a opção de fazer colagens. Então, se vocês precisarem de qualquer aplicativo da edição básica, esses daqui são muito bons. Então, não estou ganhando um centavo de publi, é mais como informação mesmo. Então, foca no CapCut ou no InShot para poder fazer a edição, certo? Todos eles têm versões gratuitas, mas também tem versões pagas que têm aplicações bem interessantes, certo? Vamos para o próximo tópico. E aí falar um pouquinho sobre essas dicas para o status do WhatsApp, porque às vezes as pessoas negligenciam o próprio poder do status do WhatsApp, né, que é onde os nossos clientes já estão e é onde os clientes normalmente costumam manter relacionamento com a nossa marca, com o nosso produto. Então, né, indo direto ao ponto, né, vocês já estão careca de saber o quanto eu falo da importância, né, do status do WhatsApp. A ideia é que você continue aqui. Deixa eu me destacar aqui. Isso, aumentar um pouquinho. Beleza. Linguagem íntima. Por que a gente fala de linguagem íntima? Porque a gente entende que se o contato está no seu WhatsApp, no mínimo ele já interagiu com a sua marca de algum jeito, e o melhor dos mundos é que ele já comprou e ele já é um cliente. Então, converse com essa pessoa como se vocês fossem íntimos mesmo, né? Para gerar esse nível de conexão, né? Fale como se fosse um amigo próximo, oferece uma dica, oferece uma informação relevante para essa pessoa. Então, essa linguagem íntima no status do WhatsApp, ela funciona muito bem, né? Não tenta colocar nada muito cheio de edição, muito cinematográfico, é para ser uma coisa mais próxima, né, de parceiro, certo? Outra coisa que funciona muito bem, trabalhar as novidades e as promoções, né, no próprio WhatsApp. Então, valorize o seu cliente e coloque as novidades e as promoções primeiro aí, até porque vai te exigir menos de edição, menos de preparo, certo? Bota um conteúdo mais cru, mesmo mais direto ao ponto, né, para que a pessoa se sinta na vantagem do que as pessoas que estão chegando das outras redes sociais. Isso é bem legal. Vamos falar sobre interatividade, né? E a interatividade, vocês podem brincar um pouquinho no próprio status do WhatsApp, criando enquetes,
perguntas. É isso. Pergunta. Você levantou a mão? Foi. O senhor achava vantagem na hora de botar preço nessas legendas de imediato? Boa, boa, boa. Ó, eu acho que depende do modelo de negócio, porque, veja bem, se você quiser já filtrar e tirar os curiosos, né, os curiosos, e você tem um produto que ele já tem um preço validado, vale a pena você já botar o preço. Por exemplo, né, existem produtos que eles não são produtos para você lucrar. Eles têm a finalidade de você captar clientes, chamar novos clientes. Então, eles normalmente têm preços muito atrativos, né? Preço que normalmente a pessoa não consegue ignorar. Então, esse tipo de produto vale a pena você já botar o preço e usar o preço como chamariz. Eu posso usar, como por exemplo, no meu caso, que eu tenho as películas de vidro, né? Eu sei que é um produto que sai muito, a pessoa tem que trocar o tempo todo, então eu boto a película a R$ 15, né? E aí eu boto de um jeito que esse R$ 15 pareça muito pouco. Então você coloca lá película de vidro no shopping, né? R$ 150. Película de vidro na minha mão, R$ 15. Aí eu boto que a pessoa tem 90% de desconto na película de vidro. Então, assim, o preço está sendo colocado como um chamariz para a pessoa poder vir e conhecer. E aí, obviamente, para além da película, você vai tentar, né, fazer o que a gente chama de upsell, né? É oferecer outros produtos, já que a pessoa se interessou pela película. Então, depende do produto. E já tem outros produtos que são mais personalizados, tipo, e aí tem um ticket um pouco maior, que eu acho que vale a pena você fazer propostas para o cliente. Então, por exemplo, eu tenho uma mentoria, né? A minha mentoria, normalmente eu cobro R$ 500 para quem é de fora, né? Para empresas, enfim. Só que eu não entrego, né? Eu falo, quanto é a mentoria? R$ 500. Eu não falo isso. A pessoa, não, eu quero participar da mentoria contigo. Como é que funciona? Falo, pronto, a gente vai marcar uma reunião, né? Eu vou fazer uma análise do seu negócio. E após a análise do seu negócio, a gente vai falar sobre valores, né? E aí você chama a pessoa para conversar, ouve as dores dela, projeta soluções, inunda ela de vantagem, né, de quanto você vai trazer benefícios para ela, pessoa, para que quando você fale o valor, aí o seu valor parecer algo pequeno para a quantidade de vantagens que você vai oferecer. Então, depende do modelo de negócio. Tem modelo de negócio que vale a pena você já filtrar os curiosos e mandar o preço na lata para que só venham as pessoas interessadas no que você tem. E já tem modelo de negócio que você precisa primeiro apresentar as vantagens para as pessoas, né, do que é o seu produto, para depois apresentar o quanto ela vai investir no seu negócio. Consegui sanar sua dúvida? Conseguiu. Entendi. Show. Professor, Oi. pode falar, Claudinha, pode falar. A questão é agregar valores nos produtos, até você dar o preço. Sim. Quando for necessário agregar valor, quando for necessário captar o cliente pelo produto mais barato, pelo preço, aí é uma outra pegada. Entendi. Professor, no caso do meu produto, que é moda praia, Sim. eu já vi alguns perfis que já têm preço, né? E, no caso, outros que não. Sim. Como o senhor falou aí, elimina os curiosos. No meu caso, eu acho que eu vou começar a colocar os preços, porque Sim. muitas vezes você perde um tempo absurdo conversando com aquela pessoa, né, principalmente no Instagram, e depois a pessoa simplesmente some. Sim, sim. Entende? Eu acredito que seria o mais válido colocar, no meu caso, né? Porque a pessoa já está vendo o produto ali, a foto, às vezes até no corpo de uma outra pessoa, que, né, tá lá nas redes sociais, e aí a pessoa chama, tal, e pergunta, eu falo, pergunta um monte de coisas, depois desaparece. Eu acredito que no meu caso seria mais indicado fazer isso, né?
Pronto, ó. Claudinha, o que que eu indico no seu caso, que você trabalha com moda praia, né, biquíni? Eu sei que você tem produtos prontos e você trabalha com encomendas para fazer sob medida para a pessoa. Isso, personalizado. Então você tem os produtos prontos que sim, você pode colocar o preço e na parte que a pessoa for criar algo personalizado, você chamar a pessoa para um outro nível de atendimento. Então, o que que eu acho que ajudaria demais para você assim, ó? Se você já tivesse um pré-atendimento, né? E o que que seria esse pré-atendimento? É umas mensagens automáticas do próprio WhatsApp que a gente pode fazer isso, né? E aí a pessoa vai entrar em contato e esse pré-atendimento vai fazer com que essa conversa que você der com a pessoa seja uma coisa mais rápida, ela vai estar lá, ó, uma mensagem de boas-vindas e tal, bonitinha. Como que posso te ajudar hoje? Vai estar lá, biquínis, maiôs, sunga, tô chutando aqui, saída de praia, canga, e a última opção lá, gostaria de encomendar, né, um produto contigo. Porque aí, quando a pessoa clicar em biquínis, a gente pode botar já o linkzinho, né, do catálogo, e no catálogo vai ter o valor, a pessoa vai descobrir o valor. Então, quando ela disser que quer a opção, né, de um atendimento personalizado, aí você realmente vai, né, colher outras informações dela, né, tamanho, enfim, até explicar, se for o caso, que se ela contratar o serviço e tem aquela taxinha de desistência, ó, tem uma taxa de desistência aqui, caso você não queira mais, ou você suma, desapareça do meu atendimento, enfim, isso torna uma outra coisa, um outro nível do seu negócio. Então, isso não é caro, sabe? A gente consegue fazer de uma forma muito tranquila, é uma coisa simples que você testa, valida, ajuda demais a você perder tempo. E assim, até os curiosos, né, quando ele vai ver lá o atendimento, ele vai, oh, pô, não já sei o que é isso aqui, quero, não quero, enfim. E até o setor de promoções, né? Que aí eu acredito que é o grande chamado do negócio. Você pegar aquelas coleções antigas, né, e botar para frente de algum jeito, né, com um precinho mais atrativo. Então, eu acredito que no seu caso, né, que é moda praia, se você tivesse um pré-atendimento, onde a pessoa conseguisse, onde ter essas informações de preço e já distinguir, quero, não quero, quero isso, não quero, e quando ela quisesse, né, buscar o serviço personalizado, aí sim você entrava, ou alguém do seu time entrava para poder recolher essas informações, seria o melhor dos mundos, né? Seria massa, professor. Não, massa e aí mesmo, depois fale não, comigo. É assim, o atendimento é comigo mesmo, professor, eu sou tudo da empresa. Sim. Não tem ninguém que me ajude. Então, assim, para mim é muito complicado, porque no momento que eu tô produzindo, aí eu tenho que parar para atender, aí às vezes fica lá um dia a pessoa esperando a resposta, e isso é ruim, porque a pessoa não quer esperar. Exato. E esse momento ela pode até migrar para uma outra empresa e comprar em outro lugar. Sim. O que e normalmente assim, acontece, né? Isso. E essa questão, eu depois falei comigo que eu vou te apresentar algumas possibilidades de pré-atendimento que assim já ajuda bastante e são opções de que você não vai ter que pagar assinatura de aplicativo inicial, né? Porque o seu caso até o momento aqui desenhado na minha cabeça é algo simples de ser resolvido, né? É só organizar as informações para que quando a pessoa chegue, ela receber isso organizado, né? Mas certo. vai ser mais, fale comigo depois. Tá bom, viu? Obrigada, professor. Valeu. Cláudia, Oi, amiga. Você já tentou fazer vendas online, assim, ao vivo? Fazer um tipo conjunto live? Sim, live. Mulher, não tenho coragem, não. Minha amiga, você vai vender muito. Também não tenho, mas vou ter que aprender. Mas a gente tem que aprender, ter coragem. Eu tenho realmente vontade. E uma coisa que eu fiz agora, no mês de fevereiro, eu até falei com o professor, é que eu reformei meu ateliê, né? Eu mudei a estética dele, melhorei a estética dele, para poder futuramente fazer isso. Porque antes era uma confusão, pano para tudo quanto era lado. Agora não, tá uma coisa mais organizada, tá mais bonitinho. Esteticamente, né? Apresentável, porque isso é importante. E assim, tentar fazer esses vídeos que o professor falou, né, do dia a dia, eu ali cortando tecido e tal,
costurando. Mas ainda eu queria comprar um tripé, uma coisa assim, para colocar o celular, né? E deixar ali gravando. Agora, editar, não me pergunte como é que faz, porque eu não sei. Não se preocupe, esses aplicativos que eu coloquei aqui, eles têm modelos prontos, né? Depois a gente pode até fazer uma live só sobre isso, né? Ele tem modelos. Eu não sei fazer nada disso. Você não precisa. Vocês não precisam saber editar, só pegar os modelos prontos, colocar as fotos, e ele já edita automaticamente, né? Coloquem lá na comunidade. Esse sistema que a gente faz uma live só sobre isso. Professor, por sinal, o senhor poderia vender como nome desse bagulho desse tripé, que eu vi um no Mercado Livre. Mas só que assim, eu fico com medo de comprar essas coisas no Mercado Livre e não ser, isso é golpe, né? Como o senhor tem uma empresa de tecnologia, depois eu vou te mandar o link que eu vi do modelo. Pronto. É um tripé que ele vai virando, tipo, quando você se movimenta, ele vai, sei lá, virando assim, acompanha. Que legal, que legal. Acompanha ele acompanha seus movimentos. É bem legal, assim. Eu já vi Mas dele. assim, eu não comprei, porque, né, eu fiquei meio assim, do jeito que eu tenho sorte, eu vou tomar um pau e vou perder meu dinheiro. Mas ó, a gente sempre tem uma amiga maluca, sabe? Que tem coragem de meter a cara. Aí você dá um biquíni ou alguma coisa assim, que agregue o seu trabalho, o trabalho da pessoa, e bota essa pessoa para jogo, para ela fazer a live. Você só fica monitorando. Isso, comecem, eu indico começar gravando os vídeos, para você poder ter desenvoltura, né, e aí ganhar confiança. Eu também tenho vergonha. Aí depois que você tem uma constância legal gravando os vídeos, parte para live. Porque eu fiz um curso de oratória semana retrasada, pela Afrocolab, né, lá pela loja, pela Hey People, e o professor falou isso, que a gente tem que ficar na frente do espelho gravando, né, falando, né, o texto que a gente quer falar, até a gente se sentir mais à vontade, e depois começar a gravar vídeos curtos, assim, mas assim, eu sinceramente não sei se vai dar muito certo, não, mas eu pretendo tentar. Funciona, acredite, a constância, e assim, ó, mesmo que você não poste, mas vá gravando, grave uma, grave duas, uma hora você vai gravar um vídeo e fala, poxa, esse ficou legal, e começa postando no WhatsApp, que é um público menor, são seus clientes ali, a grande maioria que está no WhatsApp não vai lhe julgar. Então, depois que você ganha essa confiança no WhatsApp, você passa para o Instagram. E o interessante, professor, é que, por exemplo, normalmente, quando eu posto alguma coisa, produto apenas, a visualização é baixinha. 80, 90. Quando eu posto algo que eu estou presente, algo pessoal, algo de cursos que eu estou fazendo, movimentações que eu estou presente, as visualizações vão lá para cima, 300, 400, 800, eu fico assim, gente, povo fofoqueiro. É porque gera conexão com a pessoa. Conexão. Rapaz. Então, a gente se fosse você, eu postava, viu? Eu estou tentando reabrir minha loja, mas no dia que eu reabrir, eu vou botar minha cara a tapa, eu vou ter que fazer isso. Olha, eu tava ouvindo. Vou tentar. Olha, eu tava ouvindo isso, assistindo a live de uma saboeira. Ela vende sabão naturais. Ela disse que em um dia só, ela praticamente fez 25 mil reais. Só vendendo sabão. Imagina você. Mas assim, não é qualquer estratégia. Você tem que não é qualquer estratégia. Ela também já tem muito tempo de saboaria. A saboaria dela já tem um engajamento há muitos anos. Entendeu? Já tem uma conexão com seus clientes, com o cliente dela. Mas assim, tente que seu definição de qualidade, entendeu? Eu sei que deve ser, entendeu? Você já tem muito tempo na área, você já tem já tem vários clientes, que um cliente vai puxando outro. Exatamente. Entendeu? Então, se você botar você tente assim, só assim, meia hora. Olha, primeiro você posta, olha, vai ter uma live que vai vender tantos, e vai ter promoções, quem chegar primeiro vai ter 10%, 20%. E aí você vai, meu filho. Aí o pessoal vai acostumar. Agora, tendo um dia, naqueles mesmos dias, a pessoa tem a conexão, não, todo sábado, uma vez no sábado, ela vai fazer, eu vou ficar prestando atenção. Entendeu? Uhum. Aqueles mais antigos, o que você não está vendendo, que está indo enfurnado, porque agora é inverno, as pessoas querem mais agora roupa fria, né?
Bota um Sim. preço que você não tenha prejuízo e joga na live. Se não tem coragem, Não, manda meu. Alguém tem. exatamente. Então, assim, essa Uhum. estratégia de pegar as coleções antigas é muito boa, né? E aí pega isso, ó, coloca aqui, ó, como a gente está botando, um visual leve, né? Não precisa ser nada que vai trazer, né, esse peso de ter que fazer uma edição muito grande. Eu entendi que você quer usar um tripé que te segue e tal, mas assim, começa abaixo, né? Pega um tripézinho mais simples ou até coloca o celular na posição que fica legal, porque assim, conforme você for avançando, né, nessa questão da gravação, você vai investindo um pouco mais. Então, até a própria questão do microfone, né, tenta comprar um microfone, né, que funcione legal, mas que não seja tão caro, porque às vezes a gente se empolga, né, querendo comprar equipamento, mas o mais legal, né, que é ter essa constância e essa fluidez para gravar. A gente não trabalha tanto e às vezes você vai acabar, né, se frustrando e deixando esse equipamento parado. Então, antes de começar a investir assim, no top das coisas, vamos começar a tentar trabalhar a questão Eu mesmo, quando eu da comecei a minha floricultura, no caso, esse ponto aqui ele é muito importante, né? Como a gente está falando de gravação, né? O planejamento, né? A gente está falando, olha o que a gente já falou, já falamos de live, falamos de gravar, vender as coleções antigas, mas tudo isso, né? A gente falou até de um case de sucesso que a Causa trouxe, né? Que pô, vendeu 25 mil no dia, mas sem ter um planejamento, assim, um planejamento básico do que vai ser feito, a coisa simplesmente não mas funciona, na, né? na live, o que ela fez? Ela fez os pacotes, já deixou tudo pronto, os pacotes e os Isso. valores. Então, assim, ela construiu o sabonete de vários tamanhos, de vários preços, entendeu? Uma quantidade para vender naquele dia. Então, ela Então, vem assim, trabalhando antes. Ela fez a estrutura dela, e entendeu? aí eu criei uma estrutura aqui básica para vocês, né? Isso aqui para quem tem dúvida de como começar, né? Porque como é que eu falo? A gente tendo um planejamento básico, a gente consegue começar na manhã, né? Devagarzinho. Não pensa em querer competir como digital. Muita gente fala que você tem que postar todo dia, às vezes mais de uma vez no dia. Isso é para quem está sozinho e que tem que produzir seu produto. É muito difícil, então começa com um planejamento desse aqui, ó, pô, eu vou me postar 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, certo? E aí dentro dessa proposta você vai trabalhar não só com vídeos, mas ó, poste uma foto, né? Poste uma foto bonitinha do produto, uma frase inspiradora. Na quarta-feira, aí você compartilha o vídeo, né? Porque aí você tem tempo para poder gravar, tem tempo para poder editar, né? Bota na terça você edita, na quarta você solta, e aí sexta-feira você pega essa promoção aí da live, né? De 25 mil, ou um feedback do cliente, né? E posta. Então, assim, isso são coisas simples que podem ser feitas com um planejamentozinho básico, mas que vocês observam que nos dias das postagens você tem atividade e nos dias que não tem, né, a postagem, vocês também precisam se organizar para poder fazer isso acontecer. Então, isso é muito importante, né? Para além de começar a gravar, ter o seu planejamento básico. E aqui vão algumas dicas bônus, né? Para a questão de conteúdo, né? Que eu sempre quero entregar para vocês uma coisa que faça total sentido e que diferencie. Eu já analisei a rede social de vocês e observei que às vezes vocês pecam nisso aqui, ó, as capas, o destaque, isso aqui faz uma diferença gigantesca e é com pouca coisa que você consegue organizar no próprio Canva. Já tem muitas possibilidades de Eu capa. preciso disso, professor. Ver Sim. as capas dos meus. Eu botei foto de cliente, tá errado? Não, não tá errado, não tá errado. Mas assim, deixar o feed organizadinho O traz um feed não outro tá ar, organizado, não. traz um outro ar de profissionalismo, né? Isso aqui é bem legal e eu vejo que a galera tem medo de utilizar, mas ó, reaproveite conteúdo, certo? Olha o que seria reaproveitar conteúdo. É o mesmo conteúdo que você posta,
né, no Instagram, que você posta no WhatsApp, você pode postar em outras redes sociais. Posta no TikTok, posta no Kawaii, posta no YouTube Shorts, o conteúdo é o mesmo. E isso vai fazer com que você alcance mais pessoas de diferentes lugares. Então, reaproveite o conteúdo de vocês, porque já teve o trabalho de fazer uma vez, posta em todos os lugares que for possível postar. E o mais legal, Professor, né? me tire uma dúvida, esses outros meios aí que o senhor falou, tudo isso é aplicativo que tem que baixar? Kawaii, esse bagulho aí todo, TikTok, não sei o que, não. Se você for utilizar pelo celular, sim, tem que baixar os aplicativos. Se você for utilizar pelo computador, são sites, né? Então é só fazer o cadastro no site e acessar pelo navegador. Tá. Depois quero ver fazer isso aí também. Sim, sim, vale a pena, vale a pena. Agora, lembrando que, por exemplo, todos esses são aplicativos que vão te dar alcance de pessoas. O que você tem que fazer? Sempre pedir para que a pessoa se direcione para o seu WhatsApp, porque aí você não vai ter que atender todo mundo em lugares diferentes. Você posta o vídeo e fala, ó, gostou do conteúdo? Clique no link da bio para falar comigo no WhatsApp, clique na legenda quando for possível, para poder ser direcionado para o WhatsApp. Sempre deixar seu vídeo em vários lugares, mas trazendo para um lugar só, onde você consiga atender as pessoas. E aí, como eu te falei, cara, se você tiver o seu pré-atendimento já feito, configurado bonitinho, não tem problema de chegar 50, 100 pessoas de vez, porque as pessoas vão ser atendidas por esse pré-atendimento. Né? Então, pronto, valeu. Ok, depois da dica bônus, a gente vai para essa parte das ferramentas gratuitas. Eu sei que algumas ferramentas aqui vocês já conhecem, eu só quero trazer, né, a possibilidade de estar até utilizando as ferramentas que vocês já conhecem de um jeito mais inteligente. Então, falando do Canva, não tem muito o que apresentar essa ferramenta, já falei sobre ele, né? É um design que você vai poder usar para fazer, né, os posts e os stories, né, que eu acho que funciona muito bem nessa proposta, né, e até card, tudo fazer pelo Canva, que falou sobre o InShot e o CapCut, que são, né, edições de vídeos muito simples e assim, se vocês querendo, eu trago, né, uma live só mostrando como é que usa esses aplicativos de forma a usar os modelos. Esses modelos são muito bons para quem está iniciando, né? Então não tem conhecimento nenhum de edição de vídeo, mas quer fazer uma coisa bonitinha. Ele já adiciona música, já coloca as transições, já coloca o texto de bonitinho no lugar. Você só precisa adicionar as fotos e escolher, né, o seu modelo. Então, é muito bom para quem não sabe editar nada de vídeo, certo? Outro aplicativo, e esse aqui, né, eu estou colocando para que vocês consigam, né, ter imagens gratuitas, mas lembrando, né, essas imagens você também pode estar utilizando por IA. Então, essa questão de gerar imagem por IA é um pouco mais avançada, a gente pode também fazer uma live só para isso. Então, vocês pedindo, né, se for interessante para vocês, como é que eu gero imagens personalizadas por IA, peçam na comunidade que a gente faz. Mas tem sites que são bancos de imagens que você pode ir lá baixar e utilizar nos seus projetos, né? Esses outros dois aqui é para poder criar stories, né? Mas eu acredito, né, que para quem está iniciando, o melhor, né, é o próprio Canva mesmo, mas aqui também outra possibilidade de você poder criar os stories dinâmicos. O Trello, eu acho que o Trello aqui, né, para a organização das postagens, é o que seria mais simples e mais direto ao ponto. Você pode pegar lá, fazer o Trello, ele é bonitinho, parece um calendário. Ele bota lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, bota a foto que você vai postar, bota a legenda bonitinha, bota as hashtags, né? E aí, se vocês quiserem também, né, uma live só eu mostrando como é que pode montar, né, no Trello,
um calendário de postagens, a gente pode também fazer passo a passo para vocês entenderem como é que funciona. Então, mas para quem já conhece o Trello, é uma mão na roda para a organização e muito simples, e todas essas ferramentas são gratuitas. Certo? Então, assim, pessoal, a gente já está finalizando aqui a gravação, mas é só para vocês entenderem, né, que tudo isso, né, que a gente está propondo é para poder gerar conexão com o cliente. Vocês podem poder inspirar, né, fazer essa inspiração com que o cliente, né, tenha com o negócio de vocês. A conexão vai facilitar com que ele faça a venda, faça a revenda, divulgue o produto de vocês, né? Essa ideia do compartilhamento das coisas, enfim, dos seus produtos, dos seus serviços, tudo isso vai fazer com que você tenha, né, um conteúdo mais vendável, um conteúdo mais bacana de ser trabalhado. E antes de que eu esqueça, né, é lembrar para vocês, fazer um agradecimento, né, pelas minhas Cláudias, vamos falar assim, que estão presentes aqui na live. A gente tem um formulário, né, de análise de perfil de Instagram, que eu preciso, inclusive, né, dona Cláudia, por favor, preencha o formulário para que a gente possa... Mas fechei meu... Já fiz sombra. Né? As coisas que eu estava fazendo da floricultura, porque eu não estou trabalhando. Eu estou aqui no teatro e eu estou sem tempo. E aí eu fechei. Não, era outra Cláudia, pô. Tá. Desculpa. Ela já fechou o serviço. Que questionário, professor? Que eu não sei que questionário é esse. Tá onde? Formulário de análise de perfil para a gente fazer as modificações do seu perfil. Eu entreguei o relatório da rede social. Tá onde isso? Esse questionário. Vou te mandar no WhatsApp novamente. Tá bom, mande, porque... Mas aí, lembrando, quem quiser fazer a análise do perfil, tá lá o link do formulário, é só mandar para mim uma mensagem que eu envio. Né, os links, tanto de acessar a comunidade, quanto de ver o Instagram, né, da página, vai estar tudo na descrição. Se você estiver assistindo pelo YouTube, vai estar na legenda. Se você estiver assistindo pelo Instagram, vai estar no link da bio. Né? E aí, seja muito bem-vindo à comunidade. Professor, muito obrigada. O senhor é top. Obrigado. Gratidão mesmo pelo empenho. Nossa, eu sabia que você podia estar descansando, tá aí fazendo a live pra gente. Isso é top. Não, mas é muito bom estar com vocês aqui. Para você que está assistindo no YouTube, por favor, né, lembre de curtir, compartilhar e comentar aqui, que é o aplicativo que você usa para poder fazer edição de vídeos. Se tem alguma sugestão também, coloque aqui, para que a gente consiga estar melhorando o conteúdo cada vez mais, certo? Um grande abraço. Vou estar parando agora a gravação. E aí, se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre isso, a gente toca, senão a gente encerra. Um grande beijo e até a próxima.